Passando para avisar que a história a seguir pode conter várias cenas de gatilho e de gore. Então, fiquem com a história. Bem, nossa história começa apresentando os protagonistas Johnny, que não teve a vida tão fácil assim. Ele teve uma mãe problemática e um pai que era alcoólatra, além de ter 4 irmãos, o Zezinho, como era conhecido, o João, o Pedro e o Ramon. O Zezinho e o Pedro se encontram na prisão porque eles estavam envolvidos em drogas e por causa disso foram presos. O Joãozinho ainda era um bebê e o Ramon, esse daí, ele largou os irmãos para ir para outra cidade para poder virar cirurgião. Ele abriu mão dos irmãos ao invés de cuidar deles para cuidar da própria vida, além de pegar o dinheiro só para ele. Johnny, sem mais saber o que fazer, né? Pegou o Joãozinho e o levou a pé, descalço, né? Porque já não estava muito boa a condição dele. E o levou para um internato, onde ele tocou na campainha e ao abrir a porta do internato, né? Johnny já desconfortável, uma moça de olhos claros com uns cachos de cor dourado e ela levou eles para dentro, enquanto o Joãozinho estava chorando com uma fome que parecia que não tinha fim. Amélia, segundo ela é o nome dela, mas Johnny não duvidou muito, porque além dela ser um pouco estranha, era desconfortável aqueles olhos encarando ele de longe. Era bem desconfortável de certo modo. Ela apresentou para Johnny aquele belo lugar com pessoas que não batiam muito bem da cabeça, né? E alimentou a mente dele, dizendo que os 2 irmãos dele estavam presos, que o pai dele estava tipo, se lasque, e que o Ramon meteu o pé e deixou eles passando fome. E a mãe, né, se satisfaz em um boteco com vários homens. No orfanato, Johnny, já bem louco, tenta enforcar os amiguinhos dele. E a Amélia fica orientando. Johnny, não faça isso. Não enforque seus amigos. Deixe pra lá esses seus delírios, ok? E depois Johnny tenta pular o muro. A Amélia vê e tenta impedir ele. Mas ele acaba pulando o muro. Então, Johnny, ele pulou o muro da casa dele revoltado e voltou pra sua casa, né? Ele entrou pela janela e pega o revólver do papai dentro do armário, né? Ele é um monstro incontrolável. Ele apontou a arma para o alto e puxou o gatilho. Em um estrondo, isso obviamente chamou a atenção do pai dele. O pai de Johnny estava assistindo beisebol na sala, embriagado. Ele levanta assustado com a sua garrafa e ele escuta o barulho do tiro, né? Com uma música assim, Jack Berry, estouradaço, que dava pra escutar da rua toda. Ele grita: Johnny, saia desse quarto! O pai de Johnny obviamente vai até a porta do quarto e começa a esmurrar ela. Ele xinga Johnny, seu diabo, e arrebenta a porta do quarto, né? E Johnny tem em sua mão algo que fere, obviamente. E o pai dele disse: larga essa merda, peste! Porém, a raiva de Johnny foi subindo e olha o que ele faz, né? Então mirou e pô! Hoje o pai de Johnny tá com Satanás, né? Johnny, após o ocorrido, ele vai em direção ao bar, a boate, né? Que a mãe dele se encontra lá. Depois que ele encontrou, ele disse algo mais ou menos assim: pode voltar, papai voltou pro inferno e nunca mais vai retornar, mamãe. Johnny volta pro internato pra buscar João, né? Só que ele encontra João em uma cena deplorável, digamos assim. Ele volta pro internato, louco, né? Punitivo, o amigo dele ao contrário, praticamente. E ele, em 3 minutos, torna aquele internato um caos por completo. Ele não tolera mais aquela encheção de saco constante e vai em direção a João. Aí, né, Amélia, ouvindo um barulho, vai em direção onde Johnny se encontra. Ela nem esperava que ele ia voltar, então ela arregalou o olho claro, arrepiou aqueles cachos dourados
colocou as mãos na boca e deu um grito muito deplorável. Johnny, revoltado, né? Ele voltou pro internato para buscar João, que estava sendo maltratado. Coitado dele, todo largado. E isso acabou aumentando ainda mais a raiva de Johnny, né? Porque ele acabou amarrando o diretor numa corda e foi puxando até encostar no teto. E ele espantou a Amélia e todas aquelas crianças que corriam sem parar para sair de dentro daquele inferno, né?